Seja bem-vindo à terceira parte do livro Ponto de Inflexão de Flávio Augusto. Não esqueça de curtir o vídeo. Larguei $7.000 por mês. Tudo caminhava bem. Aliás, muito bem, obrigado. Depois de todo o conflito interno que quase redundou em minha saída para trabalhar numa multinacional, engatei na nova fase como gerente júnior. Foi a fase em que, além de vender, aprendi a recrutar e a treinar novos vendedores. A experiência de liderar pessoas com bem mais idade do que eu e ouvir constantemente: "Nossa, como você é novinho", sempre me lembrava de que não podia perder tempo e tinha ainda muito o que conquistar. Assim que cheguei de minha lua de mel em Xerém, durante a última semana de 1992, comecei o ano de 1993 com muito gás. Agora, recém-casado, e ao lado de uma mulher como Luciana, renovei meus objetivos. Entrei naquele ano dizendo aos quatro ventos: vou arrebentar. Minha decisão de produzir, crescer e ganhar dinheiro para me mudar para mais perto do trabalho, longe dos tiroteios que ouvimos em nossa primeira noite e que se tornaram parte da rotina, estava tomada. Ninguém me impediria. Como ganhava variável, de acordo com meus resultados, bastava produzir mais para ganhar mais. Com meus resultados, bem acima do ano anterior, em maio de 1993, fui promovido a diretor comercial, com plenos 21 anos, e recebi uma proposta para abrir uma escola da rede na Venezuela, na cidade de Valência, num projeto de me tornar sócio na expansão da empresa naquele país. Lembrando que, em 1993, Hugo Chávez estava preso e a Venezuela era um país fantástico, com uma economia estável, pleno emprego e com uma das maiores rendas per capita da América Latina. Enquanto o Brasil tinha inflação de mais de 80% ao mês e carros chamados de carroças, na Venezuela, a frota era a mesma dos Estados Unidos. Qualquer pessoa tinha um celular e viajar para Miami custava $200. Pedi uma semana para conversar com a Luciana e avaliarmos juntos se encararíamos aquele desafio. A proposta parecia promissora, mas dependia de uma boa arrancada na primeira escola, num mercado, leis e cultura diferentes, além do idioma, é claro. Pelo menos, nesse quesito, eu estava bem tranquilo. Já sabia falar com fluência buenos dias e buenas noites. Nada mais, mas para que falar espanhol se meu trabalho seria vender e treinar venezuelanos na área de vendas? Bem, isso eu deixei para resolver depois. Eu e Luciana resolvemos aceitar a proposta. O que determinou aceitarmos foi que chegamos à conclusão de que, se tudo desse errado, perderíamos tudo o que tínhamos, quase nada, mas voltaríamos para o Brasil falando espanhol. E foi exatamente o que aconteceu. Ao vendermos nossos pertences no Brasil, o que incluía uma linha telefônica. Isso mesmo, linha telefônica era patrimônio na época em que as companhias telefônicas eram estatais. Juntamos cerca de $8.000. Era tudo o que tínhamos. Ao chegar em Valência, encontramos uma casa comercial alugada, onde funcionaria a escola, e uma coordenadora de ensino contratada. O dono da empresa passou o primeiro mês com a gente em Valência e, em seguida, regressou ao Brasil. Eu fiquei encarregado por toda a operação e Luciana, que tinha completado 18 anos ao chegarmos lá, era encarregada da parte administrativa e financeira, depois de 3 meses de treinamento no Brasil.
Para aprender o idioma, enquanto realizava o trabalho, tive que exercitar muito minha capacidade de fazer mímica quando me fugiam as palavras. Não tivemos grandes dificuldades, porém, vivenciamos outros desafios que não esperávamos. No segundo mês de trabalho na Venezuela, depois de mais de 120 alunos matriculados e de termos atingido o ponto de equilíbrio, sem que o Brasil jamais precisasse nos enviar dinheiro para aportar na operação, ao sair de casa num sábado, depois do almoço, não encontrei o meu carro na garagem. Um Fiat Uno zerado que tinha comprado com meus $8.000. Sim, roubaram de dentro da garagem de meu condomínio, que mais parecia uma fortaleza, cheia de tracas e seguranças armados. No dia seguinte, numa manhã de domingo, o gerente comercial, que dividia o apartamento com a gente, bateu na porta do meu quarto, demonstrando um certo nervosismo. Com a cara ainda amassada, abri a porta e disse: "Você deve ter um bom motivo para ter me acordado." E tinha. Ele falou, ofegante: "Arrombaram a escola e roubaram tudo o que tinha dentro." Peguei o carro e corri para a escola, junto com ele, para ver como estava a situação. Chegando lá, fiquei surpreso, porque nada tinha sido arrombado. Todas as portas foram abertas com chave, então, passamos a desconfiar dos funcionários. Todos os equipamentos foram roubados, mas o que me chamou mais atenção foi o fato de que os 120 contratos de matrícula foram retirados da administração, levados para minha sala e picotados no chão. Em cima da minha mesa deixaram um bilhete: "Ustedes no podrán com nosotros." Ficava claro que alguém ou alguma empresa concorrente estava muito incomodado com nossa presença ali e que não era apenas um arrombamento ou um furto comum, mas sim, um atentado comercial e criminoso da concorrência. No intuito de nos assustar e nos expulsar de lá. Ao perceber que eles tinham todas as chaves para as portas, depois de roubarem nosso carro dentro do condomínio, deduzimos que poderiam ser as mesmas pessoas por trás dos roubos. Então, por que não poderiam ter as chaves de nosso apartamento? Questionamos, olhamos para a cara um do outro, assustado. Imagine, eu com 21 e Luciana com 18, num país estranho. Ainda me lembro, naquela noite, o quanto foi difícil voltar para casa. Para entrar em nosso apartamento, eu usava uma chave para entrar no condomínio, outra chave para entrar no prédio, outra chave para entrar no elevador, outra chave para poder apertar o botão do 7º andar, outra chave para abrir a porta do andar, outra chave para abrir a grade da porta do apartamento e 2 chaves para abrir a porta do apartamento. A cada tranca aberta, meu coração batia mais forte. Depois de entrar, percorremos cômodo por cômodo para ver se não tínhamos alguma visita indesejada. Depois de constatar que não havia ninguém, colocamos o sofá na frente da porta para dormirmos à noite. Viver em outro país da América Latina, com alto índice de criminalidade, sem compreender muito bem a cultura e falar o idioma, foi um grande desafio. Acionamos o seguro do carro na semana seguinte, que nos enrolou e não pagou pelo roubo. Os meses subsequentes, sem carro, foram focados no trabalho que, em 7 meses, resultou em mais de 400 alunos matriculados na escola, que operou sem jamais precisar de um aporte sequer do Brasil e ainda foi lucrativa. Apesar do resultado, a empresa me requisitou para retornar ao Brasil para assumir uma direção regional composta pelo Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá e Ribeirão Preto. De volta ao Brasil,
trouxe na bagagem uma valiosa experiência internacional e o principal, em 7 meses, tinha iniciado uma empresa do zero, passando pelo ponto de equilíbrio até o lucro, sem aportes, e participando do processo em todos os departamentos, não apenas na área comercial. Eu tinha 21 anos de idade, e considero que a Venezuela representou o meu MBA em empreendedorismo e abriu janelas em minha mente que jamais foram fechadas. Daquela experiência em diante, nada foi como antes, e passei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Além disso, conforme eu e Luciana prevíamos, o pior que poderia acontecer seria perdermos tudo e voltarmos da Venezuela falando espanhol. Pois é, todo o nosso dinheiro foi embora com o carro, mas pelo menos voltamos falando espanhol. Todo o nosso aprendizado logo foi notado em meu regresso ao Brasil. Antes, meu foco estava concentrado 100% na área comercial. Em 1994, depois de retornar da Venezuela, além de meu foco na área comercial, comecei a observar como a operação funcionava no Brasil, ou melhor, como não funcionava. O número de alunos matriculados era enorme, mas a retenção deles era baixíssima. Ao verificar os motivos, percebi que o produto deixava muito a desejar. Como sempre acreditei muito no futuro da empresa e transmitia essa ideia com entusiasmo, minhas equipes de trabalho apostavam todas as suas fichas no seu crescimento na empresa. A partir daquele momento, ao conhecer as deficiências graves do produto, senti-me no meio de um conflito ético com minha equipe. Fui conversar com os donos da empresa, que não demonstraram o desejo de investir para mudar o produto, pois acreditavam que não havia nada de errado. Em meio ao melhor ano de minha carreira, em 1994, realizando mais de 600 matrículas mensais, super prestigiado e ganhando uma média de mais de $7.000 por mês, tendo finalmente saído do bairro Jabu e mudado para Botafogo, a apenas 8 minutos do trabalho, tudo estava, como eu já disse, perfeito em minha carreira. Mas eu estava inquieto e com peso na consciência, enfrentando a culpa de não estar sendo verdadeiro com minha equipe e com os alunos que matriculávamos. Passei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Naquele que era o melhor momento financeiro de minha carreira, eu vivia o meu maior dilema. Ao mesmo tempo, se saísse, abriria mão de um alto ganho financeiro, tendo acabado de perder tudo que tinha juntado de dinheiro no carro roubado na Venezuela, além do fato de ter aluguel e despesas com prestações de móveis e carro que tinha acabado de adquirir ao regressar ao Brasil. Para abrir uma empresa, o que tinha recém começado a considerar naquela altura, precisaria desenvolver uma metodologia de ensino, produzir e imprimir livros, contratar pelo menos 20 pessoas, alugar mais de 400 metros quadrados de espaço em localização nobre e ainda ter o capital para investir na reforma e na formatação dessa empresa, além de capital de giro para operar os primeiros meses antes do ponto de equilíbrio. Em dinheiro de hoje, seriam necessários R$ 400.000 para esse investimento. Em 1995, não tinha nenhuma fração desse valor, mas não me sentia bem diante daquele impasse e isso roubava meu brilho para liderar com o nível de conexão e comprometimento que tinha com minha equipe. Naquele momento, diferente dos outros em que estive diante de um ponto de inflexão, dessa vez, sabia que estava numa encruzilhada e que, a depender de minha decisão, minha vida poderia tomar rumos totalmente diferentes. Dentro de mim,
sabia que a hora era aquela. Esperar não era uma opção, pois não conseguiria trabalhar acreditando numa mentira e, se não seguisse adiante, poderia perder a confiança do grupo que me seguia. O único detalhe a ser resolvido era levantar o capital para investir no projeto. Eu já sabia que não conseguiria todo o capital. Não tinha recursos de família e tampouco dinheiro acumulado, porém, eu contava com um capital muito valioso, o capital intelectual. O meu know-how na área de vendas me daria a chance de vender bastante a ponto de poder usar o dinheiro captado dos clientes, taxa de matrícula, para injetar na operação. Ainda assim, precisaria de um investimento mínimo para uma reforma inicial e para desenvolver e imprimir os primeiros livros. A solução que encontrei foi convidar um amigo para ser sócio de 50% da primeira escola. Ele venderia o seu Voyage 86 para participar do negócio. Ele se mostrou muito empolgado com tudo e fazíamos reuniões semanais para conversar sobre os planos de crescimento. Em paralelo, o conteúdo ia sendo desenvolvido através de um coordenador de ensino previamente contratado para o projeto. Eu e Luciana, que ficava com o desafio de equacionar o lado financeiro, estávamos decididos a não permanecer mais na empresa e não víamos outra alternativa a não ser seguir com o plano de ter nosso próprio negócio. 3 meses se passaram enquanto organizávamos a saída, produzíamos o conteúdo, achávamos o local da escola e nos desvencilhávamos de prestações que pagávamos do carro e dos móveis. Afinal, sabíamos que precisaríamos investir tudo e mais um pouco no novo projeto. Naquele que era o melhor momento financeiro de minha carreira, eu vivia o meu maior dilema. Chegou a hora de sair. Apesar de todo o conflito que vivia, tinha uma enorme gratidão pela empresa e pela liderança do Mário Magalhães, com quem aprendi as primeiras lições de liderança comercial. Com recursos escassos, peguei um avião e fui até Porto Alegre para me despedir e agradecer pessoalmente pelos 4 anos de aprendizado. Quando marquei a reunião, ele já tinha percebido que não seria qualquer conversa. Ao chegar no escritório central da companhia, em bairro nobre da capital gaúcha, fui direto ao assunto. Disse que tinha chegado minha hora de seguir o meu próprio negócio. Ele me surpreendeu. Disse que outros já haviam tentado o mesmo, mas que eu era a única pessoa que ele acreditava que tinha tudo para ser bem-sucedido. Agradeci, nos abraçamos e voltei para casa com muito a realizar e contas para pagar. No dia seguinte, liguei para meu amigo do Voyage para dizer que estava consumado. Agora, precisaria do dinheiro para acelerar as coisas. Não consegui falar com ele e deixei recado com sua mãe, pedindo para que me retornasse. No dia seguinte, liguei novamente. Sem retorno, depois do 4º dia, percebi que havia algo errado. Ele tinha desistido. Ficou com medo de colocar seu carro usado em jogo, ele me deixou na mão. Na época não pensei assim, mas, de fato, foi sorte minha, pois teria que fazer sozinho. Mas como? Eu e Luciana tínhamos uma conta no antigo Unibanco. Como éramos diretores da empresa, onde todos tinham contas na mesma agência incentivados por nós, tínhamos, cada um, R$ 5.000 de limite no cheque especial. A solução que achamos foi marcar uma reunião com a Alda, nossa gerente, para explicar nosso novo projeto e dizer a ela que daríamos ao Unibanco a oportunidade de ser o banco de nossa empresa e de todos os futuros funcionários. Ela adorou a ideia,
pois já me conhecia e nem passou por sua cabeça que não daria certo. Veja a importância da credibilidade. Para isso, era necessário ampliar o nosso limite pessoal de crédito para R$ 10.000 cada um, total de 20 mil, com juros amigáveis de 12% ao mês. Isso não era nem de perto o suficiente ou as condições ideais para se iniciar um negócio. Não tente isso em casa, mas era o melhor que eu tinha à minha disposição, e foi com isso que iniciamos. Tive excelentes negociações com a empresa que imprimiu os livros e com o imóvel que aluguei, com 437 M2 na esquina com a Avenida Rio Branco. A forma de financiamento da impressão e a carência negociada viabilizaram um menor aporte inicial, porém, jogando para frente um fluxo maior de compromissos financeiros a serem saldados. Para isso, eu teria que vender, no mínimo, 100 novas matrículas por mês. Se cumprisse essa meta, o paraíso me esperava. Se não cumprisse, não morreria e nem perderia um braço, apenas me endividaria pelo resto da vida. Como vender era minha especialidade, estava bastante tranquilo. Bastava trabalhar 18 horas por dia, o que não era uma tarefa difícil para um jovem de 23 anos. Ponto de inflexão. Dessa vez, como já disse, foi o primeiro ponto de inflexão de minha vida em que sabia exatamente que estava diante dele. Sabia que, de acordo com minha decisão, para o bem ou para o mal, minha vida mudaria. O que tornou aquele momento dramático foi o fato de gostar muito da empresa em que trabalhava. Além de laços afetivos e excelente relacionamento com todos, inclusive meus líderes, foi ali que me descobri, que conquistei a independência financeira de meus pais e que aprendi a pensar fora da caixa limitada da CLT. Diante desse drama, quais eram as minhas alternativas? Continuar ganhando $7.000 por mês aos 23 anos de idade, afinal, não era problema meu se a empresa tinha um produto ruim. 2. Ignorar o conflito ético em que me encontrava, diante da constatação da má qualidade do produto e o quanto isso comprometeria o futuro da companhia. 3. Esperar mais um ano para me capitalizar e prospectar um novo sócio para começar o projeto com mais tranquilidade. 4. Entender a importância do timing e colocar tudo em risco, partindo para abrir uma empresa sem o capital necessário, contando com as vendas futuras para bancar o capital de giro. A alternativa escolhida você já sabe. Aquele era o momento em que eu estava no meu ápice profissional, de credibilidade com minha equipe e de performance. Ficar mais um ano para juntar dinheiro, em minha análise, representaria um risco muito maior, pelo fato de, nessa hipótese, deteriorar minha liderança por liderar sem convicção, não acreditando mais no produto e na empresa. Liderança de verdade não é praticada por atores ou empreendedores de palco, mas, sim, por quem tem uma atuação legítima, somente vivida por aqueles que estão no campo de batalha real e ao vivo do mundo dos negócios. Em meio a cadáveres espalhados pelo chão das mais de 80% de empresas que quebram antes de completar o seu 5º ano de existência, escolhi não esperar. Aquele era o momento. O timing perfeito para eu criar um novo ponto de inflexão. A falta de capital que me esperava seria um risco muito menor, que eu estava disposto a correr. Nos 12 meses seguintes, foram mais de 1.100 matrículas realizadas e uma segunda filial aberta em São Paulo no 9º mês de existência. Veja o próximo vídeo com a continuação do livro.